Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando um novo dia, na expectativa de que a palavra de Deus chegue ao seu coração, a voz de Deus seja ouvida. Meu grande desejo é chegar até você nesse comecinho de dia, é que de alguma forma esses momentos de reflexão sejam úteis para a sua vida, façam diferença no seu viver. Eu o convido, portanto, a esses momentos de reflexão. Não são muitos, mas alguns instantes durante os quais esperamos Deus vai falar ao seu coração. Antes, quero deixar aquele abraço carinhoso para os aniversariantes do dia de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa conduzir o seu caminhar, orientá-lo em sua história de vida e suprir cada uma de suas necessidades. A vocês, portanto, um abraço todo especial e muito carinhoso de nossa igreja. A todos o convite, a que voltemos nossa atenção para a palavra de Deus, para verificar aquilo que Deus tem a nos falar nesse instante, lá no Salmo 51, que tem nos acompanhado desde ontem. Retomando nossa caminhada no livro dos Salmos, começamos ontem com o Salmo 51, e hoje eu quero ler com você o versículo 2 desse Salmo, que diz o seguinte: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Mencionamos ontem que, desde o versículo 1, o salmista se coloca diante de Deus como alguém incompleto, frágil, necessitado, carente, e que busca a bondade de um Deus que, além de ser poderoso, é misericordioso, é benigno, é gracioso, e então ele ora a Deus na busca dessa graça. No reconhecimento de sua fragilidade, mencionamos o entendimento do salmista de que ele é incompleto. Mas a última frase do versículo 1 fala das suas transgressões, ou seja, o salmista direciona a sua oração para um ponto em especial, para uma necessidade em especial, para uma carência em especial. Além das nossas limitações, fragilidades inerentes à própria existência humana, ao próprio ser humano, a atenção aqui é dedicada especificamente às nossas transgressões, aos nossos pecados. Temos que reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, que cometemos erros diante de Deus. E aí ele se coloca diante de Deus disposto a buscar o perdão de Deus para as suas transgressões, para os seus erros e para o seu pecado. Aqui eu quero convidá-lo a um momento de reflexão, que reconheço pode não ser agradável, mas necessário. Honestamente, precisamos nos colocar diante de Deus para reconhecer as nossas falhas e os nossos erros. Temos que admitir que muitas vezes somos induzidos a agir muito mais movidos pelo egoísmo do que pelo altruísmo. Muitas vezes somos induzidos a agir muito mais movidos pelo amor próprio do que pelo amor ao próximo. Temos que reconhecer que ao longo de nossa caminhada, por muitas vezes as nossas decisões estão em conformidade com a nossa própria vontade, os nossos próprios projetos e não os projetos de Deus, não os planos de Deus. A Bíblia conta desde o início que foi colocado diante de Deus o propósito, diante do homem, o propósito divino de que o homem seguisse a vontade de Deus. No entanto, foi dado ao homem o direito de escolher. Foi concedida ao homem a liberdade para tomar suas decisões e dar rumo à sua vida. A partir daí a Bíblia começa a dizer que todos pecaram, que todos, num ou noutro momento, de uma ou de outra forma, se distanciaram do projeto de Deus, do alvo divino. Somos pecadores, não há como fugir a este fato. Não há como evitar a constatação dessa verdade em nossa vida. E é por isso que repetidamente a Bíblia diz que todos pecaram, que não há justo nem sequer um, que todos se desviaram, que todos se fizeram inúteis. Uma forma de se expressar, de expressar o fato e a realidade de que o homem se distanciou do plano de Deus, do desejo de Deus. Por mais cuidadoso que você seja em sua caminhada, é preciso reconhecer que somos imperfeitos, que somos pecadores. E é por isso que o salmista abre seu coração diante de Deus para reconhecer o seu pecado, para reconhecer sua necessidade da misericórdia de Deus. Isto porque a Bíblia diz que os nossos pecados comprometem nossa relação com Deus, dificultam nossa relação com Deus. Deus é um ser absolutamente santo, perfeito,
que não pode conviver com o pecado, conviver com a transgressão, como se isso lhe fosse natural. Não o é. Por isso, o profeta nos lembra, o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, que as nossas iniquidades encobrem o seu rosto de nós para que não nos ouça. Nós temos o acesso a Deus comprometido por causa do pecado. Temos o relacionamento com Deus comprometido por causa do pecado. Somos distanciados de Deus em virtude de nossas transgressões, em virtude dos nossos erros. E é justamente com esta consciência que o salmista se coloca diante de Deus. Sim, eu busco a misericórdia de Deus porque eu sou necessitado, porque eu sou frágil. Mas eu também busco a misericórdia de Deus porque eu sou pecador, porque eu tenho os meus erros, os meus pecados. E eu preciso que Deus haja para comigo de maneira bondosa, misericordiosa, para não levar em consideração as minhas transgressões. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Mas, na verdade, eu preciso me colocar diante de Deus reconhecendo os meus erros e as minhas falhas. E aqui não há como fugir ao fato de que todos, sem exceção, somos pecadores. De diferentes formas nós transgredimos, por diferentes caminhos nós seguimos, mas distanciados do caminho e do projeto de Deus para a minha vida. Eu quero lhe convidar a reconhecer isto agora. Reconhecer que não é perfeito diante de Deus, por mais admirável que seja diante dos outros. E porque não é perfeito diante de Deus, precisa da sua misericórdia. Eu queria convidá-lo a se colocar diante de Deus nesse instante, numa prece e numa súplica, buscando justamente que a bondade de Deus, a generosidade de Deus e a misericórdia estendam o perdão de Deus sobre a sua vida. Vamos orar juntos? Pai querido, todos nós que falamos contigo nesse instante, reconhecemos nossas fragilidades, reconhecemos nosso pecado, reconhecemos nossos erros. Há tantos momentos, Pai, nos quais em nossa vida prevalece o egoísmo, prevalece o amor próprio, e nós nos distanciamos dos teus projetos, nós nos afastamos da tua vontade, nós agimos movidos por interesses próprios e pessoais. Nós reconhecemos isso, nós admitimos isso em tua presença, e diante de ti, Pai, buscamos a tua bondade, a tua misericórdia, justamente porque não merecemos o que fazes por nós, mas carecemos de ti, precisamos de tua bondade, que tu hajas para conosco não em função dos nossos erros, mas movido pelo teu amor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.